Hoje de manhã eu vi um post que falava sobre o nosso corpo nos amar e esse post ele me deu um insight de um outro ângulo que até então eu não tive, sabe? Compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Quando a célula percebe que algum erro, alguma má formação em todas as partes de uma célula, né, que deve estar funcionando de forma normal e harmoniosa, se ela vê que algo vai prejudicar o sistema como um todo, ela se sacrifica. E no post dizia também que o coração ele precisa de cálcio, né, para poder fazer a retração, toda a função de batimentos, né, que o coração faz, ele precisa do cálcio. Se o coração ele não está tendo, por falta de ingestão ou por qualquer outro motivo, o corpo ele começa a retirar dos ossos, que é a maior fonte de cálcio que o nosso corpo tem. Então, se está havendo alguma desarmonia, o corpo naturalmente, por uma inteligência, né, e sabedoria que o corpo naturalmente já tem, ele começa a tirar dos ossos. E isso para manter o coração, que o coração precisa bater, sabe, vivo, para te manter vivo. O corpo ele faz todas as funções. E eu fiquei extremamente chocado de saber disso. Isso me faz pensar o que a gente está fazendo com o nosso corpo, sabe? O corpo que por si só sacrifica célula, tira cálcio dos seus ossos para poder te manter vivo e manter todo o sistema, todo o organismo em perfeito equilíbrio, em perfeito estado, né? Por que a gente, sabe, trata o nosso corpo tão mal? Quando você vai dormir tarde, quando você não dá estímulo correto para o seu corpo, quando você se alimenta só de porcaria, comida industrializada, quando você não bebe água direito, quando você não dá o descanso apropriado para o seu corpo naturalmente, por uma inteligência e sabedoria natural que o corpo tem, ele vai buscar equilibrar isso de alguma forma. Então, o nosso corpo dá sinais para a gente de que ama a gente a todo momento. Isso, para mim, só prova cada vez mais de que há uma inteligência, um princípio organizador que mantém as coisas em perfeito fluxo, em perfeita harmonia. Se isso acontece no nosso corpo, acontece na nossa mente, acontece no geral, sabe? Se vê na natureza mesmo. É só ter um olhar um pouquinho mais atento e de perceber o quanto que isso prova de que Deus existe, sabe? Tá começando a provar cada vez mais de que Deus existe, sabe? E Ele nos ama a todo momento incondicionalmente. Então, se Deus nos ama incondicionalmente, por que a gente não se ama, sabe? Você não dá estímulo correto para o seu corpo, fazer exercícios físicos, se você não dá estímulo correto para sua mente, que é ler, fazer leituras edificantes principalmente. Então, se Deus nos ama a todo momento, e o fato de uma célula fazer esse processo de autoeliminação para poder manter todo o sistema organizado, quando ela percebe por si só uma falha, um erro que pode comprometer todo o sistema, e quando o corpo identifica que tem pouco cálcio no coração, ele começa a tirar dos ossos. Então, cara, tipo, por que a gente se trata tão mal e se odeia tanto, sabe? E como não amar uma coisa dessa que a todo momento prova pra gente que nos ama, sabe? Então, eu fiquei um pouco chocado de perceber que eu ainda estou num processo de me amar muito grande ainda, eu tenho que continuar, sabe? Pensativo.